O treinador vai avaliar a condição física do seu elenco para poder escalar o time que pretende colocar em campo diante do Fortaleza. A sequência do São Paulo tem Fortaleza no Morumbis, Flamengo no Rio de Janeiro, Atlético Goianiense no Rio de Janeiro, antes de voltar à Conmebol Libertadores dia 25 em Guayaquil contra o Barcelona. Aí o problema é do DM. Não, o problema não é do DM. Também. Se ele está apto a treinar, o problema não é do DM. O problema é o tipo do dia a dia do treinamento. Porque se o DM liberou para ele jogar, é porque o jogador está apto ao jogo, está apto ao treino. Agora, o que ele fez? Pode ser que o treinamento dele esteja prejudicando os jogadores, pode ser que ele não esteja controlando os jogadores. Então, porque se ele fala que o treinamento ele exige e esse treinamento precisa de um tempo para se adaptar, ou seja, o que ele está fazendo para não prejudicar os jogadores? Fala, torcedor São Paulino, bom dia, trazendo mais um vídeo aqui bem interessante aqui com as últimas informações do SPFC nessa sexta-feira. E tem bomba aí, hein? O técnico, o Thiago Carpini, a qualquer momento ele pode deixar o SPFC. Tem detalhes dessa informação, isso e muito mais informação desse próximo jogo. Pessoal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá, reagir o vídeo aqui. Vamos aqui, sem enrolação. E o São Paulo se prepara para a estreia também no Campeonato Brasileiro, mas vive o dilema do técnico Carpini. Fica ou não fica? Após vencer o Cobressal e conquistar os primeiros pontos na Copa Libertadores, o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro também aqui no Morumbi contra o Fortaleza neste sábado. O primeiro jogo do Nacional precisa ser diferente de 2023, quando o tricolor perdeu para o Botafogo, ainda comandado por Rogério Ceni. O time terminou a competição em 11º lugar com o técnico Dorival Júnior. A edição do ano passado foi marcada também pelo péssimo desempenho da equipe, atuando como visitante, com apenas uma vitória, 8 empates e 10 derrotas. Na segunda rodada, o São Paulo enfrentará o Flamengo no Maracanã. O técnico Thiago Carpini também fará sua estreia na competição. Jamais dirigiu uma equipe na elite do futebol brasileiro. E a vitória na Libertadores trouxe um pouco de alívio diante das críticas que vem recebendo da torcida. O elenco acredita no trabalho. A preparação para o jogo contra o Fortaleza já começou no CT da Barra Funda. Em campo, apenas jogadores reservas. Os titulares realizaram trabalhos na parte interna do CT. Thiago Carpini terá pouco tempo para definir a equipe titular e também o esquema tático. Contra o Cobressal, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa formaram a linha de zaga. Formações do São Paulo, que também venceu na Libertadores. A estreia no Campeonato Brasileiro vai ser neste sábado contra o Fortaleza. Vai, Xará! Depois de vencer o Cobressal com dificuldades por 2-0 no Morumbis e se recuperar na Copa Libertadores da América, assumindo a vice-liderança do Grupo B, já que Talleres e Barcelona empataram em Guayaquil em 2-2, o São Paulo agora foca a disputa do Campeonato Brasileiro. E a estreia contra o Fortaleza neste sábado às 21 horas, novamente no Morumbis. O técnico Carpini ganhou um respiro, mas além disso, ganhou a convicção dos jogadores que seu trabalho tem que continuar. Todos, sem exceção, que falaram no gramado ou falaram na zona mista, disseram que o trabalho é bom. Que claro, existem erros, mas que o torcedor tem que ter paciência e não pedir a cabeça do técnico ou sua saída, por mais que alguns resultados não tenham sido esperados pela torcida do São Paulo. Um dos principais destaques nesta vitória foi André Silva. Ele conversou nesta quinta-feira com exclusividade com os canais ESPN. Falou da emoção de marcar pela primeira vez com a camisa do São Paulo no Morumbi lotado. E já projetou o São Paulo na sequência da temporada e a estreia no Brasileirão. É um jogo difícil, né? A gente sabe que contra equipes assim, adversários assim, o jogo fica bloqueado. A gente precisa ali de encontrar os espaços, ter paciência. Muitas das vezes também o torcedor não entende isso, mas a gente está ali trabalhando com bastante afinco para poder solucionar o problema naquele momento. E a gente soube ter paciência, soube ter calma e o meu gol veio no momento certo para poder desbloquear o jogo, para a gente também se sentir mais à vontade, o torcedor também conseguir, né, respirar também um pouquinho mais aliviado. E a minha emoção e era uma meta minha, estrear, fazer o meu primeiro gol com a camisa de São Paulo dentro do Morumbi
Que bom que foi dentro de uma Libertadores que é a cara do clube, né? São Paulo respira essa competição, então eu estou muito feliz, também quero enaltecer de forma exemplar a atitude dos meus companheiros, porque não é fácil, né? Libertadores é um campeonato difícil e a gente soube administrar bem tudo isso e sair com os 3 pontos. O São Paulo segue agora, né? Já temos aí um compromisso já no sábado dentro da nossa casa, a gente vai mais forte, ainda mais confiante com o apoio do nosso torcedor também. Nesta sexta-feira, Carpini faz o treino decisivo para a montagem do time que pega a equipe cearense. Provavelmente o esquema com 3 zagueiros será mantido. O São Paulo não levou gols contra o Cobressal. O técnico gostou desta formação. Entretanto, ele segue com vários problemas médicos. O treinador vai avaliar a condição física do seu elenco para poder escalar o time que pretende colocar em campo diante do Fortaleza. A sequência do São Paulo tem Fortaleza no Morumbis, Flamengo no Rio de Janeiro, Atlético Goianiense no Rio de Janeiro, antes de voltar à Conmebol Libertadores dia 25 em Guayaquil contra o Barcelona. Valeu, Edu! É isso, Cobressal é um time fraco, né? Agora encara o Fortaleza, que é longe de ser fraco. Vamos ver, o primeiro passo do Campeonato Brasileiro. O Caleri se apega ali à ideia de que quebraram o tabu, ganharam um título em cima do Palmeiras, mas isso tem uma certa validade. Se a gente analisa o trabalho como um todo, principalmente na parte de desempenho, o trabalho não é bom. O trabalho tem muita margem de evolução. Agora, se tem um ponto em que o Carpini tem razão, e ele tocou ontem depois do jogo, é a parte estrutural do São Paulo. O São Paulo hoje, o maior equívoco que pode cometer é acreditar que o único problema do clube se chama Thiago Carpini. E não é. Não é. Está longe de ser. Porque vários técnicos conviveram com o que ele está convivendo agora, que é esse problema crônico de lesões. Não pode ser normalizado isso. E aí a gente O Rogério também critica. Mas quando ele expõe questão interna, você também não acha que a coisa já não está boa ali internamente? Não. Pra você sair publicamente se defendendo, atirando? Total. Não, mas eu acho que ele foi muito infeliz, Brelha. Você não gostou da declaração dele, Ele foi muito infeliz. Muito infeliz. De abrir muito. assim? Primeiro é o seguinte, quanto tempo faz que o Fernando Diniz passou pelo São Paulo? 2 anos. 2 anos. Em 2 anos, pega quantos jogadores se lesionaram com o Fernando Diniz? Não tinha um no DM. O ano passado foi feita uma reformulação do departamento médico, porque o Rogério Ceni abriu a boca, falou que não tinha água e tal. Mandaram embora todo mundo. Quem falou isso? O Rogério Ceni ano passado. Qual o tamanho desse rapaz do clube? Grande. Agora, o que eu acho, e a gente estava conversando com o Fábio antes, é o seguinte. Qual é o conhecimento do Carpini para falar de 4 anos atrás do São Paulo? Qual é o conhecimento do Carpini? Ele não tem conhecimento nenhum do trabalho do Diniz, do trabalho do Dorival, do trabalho do Rogério. Ele não tem conhecimento nenhum. Cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem o seu dia a dia de trabalhar, né? E muitas vezes o peixe morre pela boca. Opa! O peixe morre pela boca. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro ele joga responsabilidade para o DM do São Paulo, fala que todo mundo tem que assumir responsabilidade, ou seja, você está dividindo responsabilidade. Peraí, vamos analisar. Pancada, quem tomou pancada? Rafinha, o Rato, tem alguns outros com pancadas, aí, com porradas de trauma. Lucas e Ferreirinha foram lesão muscular. Sim, mas eu vou chegar aí. Aí, o DM tem culpa? O Rafinha toma um chute no tornozelo, o DM tem culpa? O Rato, o cara cai em cima do tornozelo dele, o DM tem culpa? Não tem culpa. Existe um processo natural de recuperação. E aí não tem mágico, aí não é independente se é estrutura ou não. Acho que o São Paulo tem uma estrutura boa. Talvez não tenha a de primeiro mundo, como alguns outros clubes têm. Só que é o seguinte, qual é o conhecimento, eu insisto nisso, qual é o conhecimento do Carpini nos últimos 4 anos para ele falar que nos últimos 4 anos São Paulo sofreu. Com o Diniz não tinha nenhum. Com o Dorival Júnior, mesmo o Dorival tendo alguns problemas, o Dorival foi campeão. Aí ele fala de repetição. É repetição. Por que ele não repetiu o sistema de jogo ontem? Mas é repetição. Por que ele não repetiu? Você acha que é questão do dia a dia, Zé? Não, e o pior para mim agora, quando eu falo sobre que o peixe morre pela boca. Ele dá essa entrevista, fala mal, ele deixa muito claro que tem que assumir responsabilidade, jogando responsabilidade para o DM.
jogando responsabilidade para todo mundo tem que assumir e tal. Eu assumo como primeiro, porque estoura sempre no jogador, mas eu tô aqui e tal, como escudo, aí beleza. Só que na mesma entrevista, ele fala, eu assumi o São Paulo, eu mudei a filosofia, eu sou um treinador exigente, eu gosto que o treino seja pegado, então toda mudança gera... uma conquista. Uma consequência. Gera consequências. Ou seja, pode ser que o treinamento dele esteja prejudicando os jogadores, pode ser que ele não esteja controlando os jogadores. Então, porque se ele fala que o treinamento ele exige e esse treinamento precisa de um tempo para se adaptar, ou seja, o que ele está fazendo para não prejudicar os jogadores? O Lucas voltou antes porque ele precisava ajudá-lo? O Ferreirinha sentiu o jogo, sentiu a lesão antes de ontem, né? Ontem, não foi ontem. Beleza. Bom, então peraí, se eu tenho o Ferreirinha, Eric, o Wellington, como é que eu vou mudar? Vou mexer tanta estrutura? Ele mexeu na estrutura do time, então não dá para ele reclamar. Por que ele não falou que ele mexeu a estrutura do time? Porque ele tinha que deixar o Rames livre para poder jogar. Então ele pôs o Araújo para dar um pouquinho mais de segurança. Tem uma série de coisas. 3 zagueiros. Agora, quando ele fala que ele muda a forma de trabalhar, é o jeito dele exigir, é o jeito dele vai ter consequências consequências com os atletas, então ele não joga fora tudo que ele falou sobre os 4 anos. Zé, porque ele assume a responsabilidade. Eu concordo com você nesse. Sabe, é difícil, porque assim, eu vejo o Carpini, ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Você percebe que ele tem boas ideias. Eu acho que a gente pode debater também quão bom ele é. E o que eu ia falar? Ele está se sentindo pressionado. Ele está sendo pressionado. E aí o que acontece? Aí ele não vou dizer que ele não raciocina. A decisão é contaminada, você sabe. Então. Só que assim, no começo do ano, você pega as palavras do... Não, o Rames tem que entrar no sistema do São Paulo, senão vai ser difícil ele jogar. Aí passa todos os problemas. O Rames é bom jogador, tem que jogar. Como é que você muda de um até o esquema para 3 zagueiros. Então, mas só que aí você não pode falar que o São Paulo vem sofrendo há 4 anos. Ele não pode acusar os caras porque ele não sabe o dia a dia dos treinadores. Zé, eu concordo. Ele não pode fazer isso. E tem uma... Desculpa, Brelho. Assim, aí eu vou falar mais do lado do boleiro, né? O lado do boleiro. Ele não... Como treinador, ele não pode... O grupo está do meu lado. Nós vamos falar disso. Você tem que deixar os jogadores falar. Nós vamos aprofundar esse tema que o treinador não pode... O grupo está do meu lado. Então, e a diretoria? O grupo está do teu lado, nós estamos contra você? Entendeu? Uma série de coisas que você pode repercutir dentro do vestiário que é desnecessária. Se eu sou o médico, eu chego para ele e falo assim, peraí, qual é o problema então? Interno e externo, é isso. Fala, qual é o problema? Mas eu concordo com você. Porque aí, você vê, desculpa, só para terminar, para você, para eu te dar um lado das outras pessoas. O médico pode vir a público e falar assim, mas o trabalho dele, ele exige muito, então a gente não consegue recuperar o jogador, porque durante o treinamento ele força muito. Aí vai gerar todo esse desgaste para o Carpini, entendeu? O fisioterapeuta vai cobrar dele. Pô, como é que funciona? Você está falando que tem lesão? Eu tenho 12 jogadores machucados. Dos 12 jogadores machucados, quantos jogaram? Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é, para o Carpini... Porque está aprendendo, né, Zé? Ele está sendo muito pressionado, ele está numa fase de aprendizado. Em relação a isso, só um pontinho para passar para o Carpini. Só um pontinho para passar para o Carpini. Porque aí tem que passar para o Breler também. Foi o Breler que falou que o pessoal está começando a largar a mão dele? Quem foi que falou? Foi o Breler. Tá aprendendo, tá sentindo. Nada disso é novo quando você contrata um técnico em início de carreira. Só que o papo lá de janeiro era: estamos trazendo um treinador assim, o perfil é esse, estamos aqui para dar respaldo. Amigo, se 11 de abril tu largou a mão dele, você é covarde. Não é só o cara que tá evoluindo, que não é bom. Aí é covardia. Não é somente se você prometeu em janeiro respaldo, você não aguentou a bucha 3 meses e já tá largando a mão, você é covarde. Para agora, daqui a uma semana, 10 dias, 2 semanas, um mês, mandar o cara embora, que ele infelizmente vai vir um processo de questionamento e fritura durante algumas semanas. Então, se você não tá bancando hoje... Como é que vai ser você contratou bancando em janeiro? Ô, Pedro, aí é fácil. Um ponto, aí é fácil o dirigente. Que ele vai embora e o dirigente segue lá. Isso que é o ponto, porque eu vou jogar para vocês com o seguinte cenário. E aí eu quero entender de vocês se vocês acham que o Carpini está sabendo lidar bem com a pressão e com o cenário que está se desenhando para ele. Não, bem não tá, porque tá expondo, tá jogando coisa no ventilador e isso nunca é o ideal. Em ambiente nenhum. Taco ali. Tá, total. E eu concordo com o Zé que o técnico, quando cruza essa linha, ele se expõe, ele se desgasta internamente. A questão é,
como a diretoria amortece esse tipo de recado? Vai ser ali no... realmente, vamos fazer uma autocrítica. Recentemente, o São Paulo tem tido uma incidência muito alta, não só de lesões, várias musculares, mas também de demora de recuperação. E vários técnicos que passaram pelo São Paulo, inclusive o Dorival, sofreram com esses caras que vão para o DM e não saem mais. E aí tem uma coisa que não é só mudar o departamento médico, mudar a fisiologia, é mudar os processos. O que a gente tanto elogia no Palmeiras? A forma como tudo funciona ali como uma engrenagem perfeita, todo mundo integrado, todo mundo falando a mesma língua. Sim. Se não está em sintonia com o técnico, tem um problema de ruído. Mas aí o técnico pega e joga tudo no ventilador? Aí o técnico vai e arrebenta com todo mundo. Entendeu? Aí não funciona. Aí ele joga contra ele. Porque está pressionado. E todo técnico... mas você tem que ser inteligente nesse sentido, Breler. Você não pode jogar os caras que estão teoricamente ao seu lado, você jogar contra os caras. Isso é treinador pressionado. O Rogério, quando foi pressionado no São Paulo, jogou um monte de coisa no ventilador mas também. Mas não só, o Rogério não é só no São Paulo. O Rogério, onde vai, ele fala isso. É o perfil. É o perfil dele. Mas o perfil dele. É um problema de pressão que os caras sofrem e aí eles tentam terceirizar a responsabilidade. Só que nesse caso do Carpini, qualquer técnico, se eu sou o diretor, o treinador, eu vou cobrar o cara. Pô, não tá dando resultado, o trabalho não tá andando, o time ainda não tem uma identidade. E ele me diz, olha aqui, eu quero usar os caras. Ontem era um jogo pro Ferreirinha, tava com problema de lesão. Tem algo aí no departamento médico que dá para mudar? Se a diretoria do São Paulo bota uma venda, fecha os olhos e acredita que porque ganhou Copa do Brasil e Supercopa, tá tudo certo? Mas você tem uma outra visão? Não, eu tenho uma outra visão, é difícil. O cara se machuca um dia antes do jogo. Aí o problema é do DM. O problema não é do DM. Também. Se ele está apto a treinar, o problema não é do DM. O problema é o tipo do dia a dia do treinamento. Porque se o DM liberou para ele jogar, é porque o jogador está apto ao jogo, está apto ao treino. Agora, o que ele fez? Qual foi o treinamento? Você lembra do Sampaoli? O Sampaoli tinha data FIFA. Antes de acabar a data FIFA, você tinha 3 jogadores machucados. 3, 4. Por quê? Ele arrebentava com os caras nessa mini pré-temporada. Então, assim... Zé, o Lucas se machucou com o Dorival e voltou a se machucar de novo. Mas isso daí... Sim, mas reincidência. Sim, mas a reincidência não significa que é o DM. A reincidência... Não, a reincidência passa também pelo tipo de jogador, qual é o jogo que está fazendo. O Lucas mudou de estilo de jogo. Contra o Milionários, o Lucas teve que marcar. São Paulo, Zé, eu acho que eu entendo que você está falando dele também, mas eu acho que o São Paulo, ele carrega esse histórico do departamento médico, independente do profissional, isso eu concordo com o Breler. Independente do profissional, ele carrega isso. Em muitos momentos, tem muito jogador no departamento médico. Aí eu vou, lógico, concordar com você. Tem várias situações. É o cara que toma uma pancada, o cara que se machuca no treinamento com um companheiro, é um cara que tem uma lesão muscular. O tempo de recuperação que tem que se entender, né? Agora, com relação ao Carpini, Edu, eu acho que nada é bom nesse momento, o extremo nunca é bom nesse momento, sabe? Eu acho que ele não tem bagagem para assumir essa responsabilidade sozinha. O São Paulo contratou sabendo disso. Eu acho que errado dele, quando ele é cobrado pelo torcedor, principalmente na arquibancada, e ele aponta o dedo. Esse final nunca é positivo. Eu acho que você conversar, portas fechadas, você entender o processo do departamento médico, por isso né? Que eu acho que o trabalho eu acho que o torcedor, quando o torcedor olha na arquibancada, ele sabe que tem um problema do Carpini. Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas aqui com relação à opção de peças, de esquema tático. Sim. O São Paulo é um time que parece que não tem entrosamento. Só que o torcedor também olha, aquele que é inteligente, lógico que muitos são, e conhecem isso, o São Paulo, sabem que hoje o São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico. E você não pode exigir de um time que tem quase os seus principais, Rafinha no departamento médico, Lucas no departamento médico, Rato no departamento médico. São jogadores que fazem falta nesse momento para o São Paulo. Então eu acho que é um processo, eu acho que falta respaldo para o Carpini, né? Sim. Eu acho que de diretoria, eu acho que o torcedor cobrar, querer que o São Paulo produza mais dentro de campo, eu acho que tudo isso faz parte do processo. Eu acho que o São Paulo precisa mais. Eu acho que o Carpini, por essa inexperiência, ele, em alguns momentos, ele monta o time, na minha opinião, ele monta o time errado.
ele demora para reagir na beira do campo. Um cenário desenhado e parece que ele teima em fazer a modificação. Por exemplo, ontem o São Paulo veio com 3 zagueiros. Vamos entrar um pouco no esquema tático. O São Paulo vem com 3 zagueiros. Você monta um esquema com 3 zagueiros porque você tem uma ideia do adversário e principalmente por quê? Porque você quer dar total liberdade para o Rames criar. Só que em um momento do jogo, no intervalo, no primeiro tempo isso aconteceu muito, o São Paulo tinha 3 jogadores defensivos que não tinham função quase nenhuma. Então, assim, você olhava para o único atacante do Cobressal, ele encaixava no Pablo Maia, fazia a marcação do primeiro homem do meio campo. Você tinha 3 jogadores sem fazer nada. Né? Mesmo eles avançados, o Ferrarese e o Diego... Isso, é isso que eu falo, Breiler, porque assim, a gente fala do Diniz, que tem umas questões no trabalho dele, quando ele faz muito, né? Eu acho que é extremo. Ele percebe que esses jogadores de zaga não têm função, eles colocam jogadores de meio campo. Mas eu acho que ontem, por exemplo, então o Diniz faz isso a todo momento, mas acho que ontem o Carpini, ele poderia entender, bom, os caras têm um cara de um atacante encaixado no volante, eu tô com 3 peças aqui, que por mais que o Ferrarese tentou fazer esse movimento, mas ele é um zagueiro, ele não tem a qualidade de um meio campo. Então, acho que tem questões técnicas a ser resolvidas, questões de trabalho dia a dia, de entrosamento de time, mas hoje o Carpini é um profissional semi-abandonado, assim, tudo cai na conta dele, eu acho que não é a maneira mais correta de se conduzir. Pra gente terminar o assunto de São Paulo, que eu sei que a gente tem que falar do Botafogo, que é jogo exclusivo aqui dos canais ESPN, você acha, então, que ontem ele tentou usar 3 zagueiros para acomodar o Rames? Eu acho que sim. Eu acho que é parte. Não é só para acomodar o Rames, é para você ter uma sustentação, liberar os laterais, né? Para você ter muita força ofensiva pela beirada. O São Paulo vem com 2 meio-campistas de marcação e o Rames totalmente à vontade. Solto, livre. Mas eu acho que em um momento, quando você entende a movimentação do seu adversário, você poderia manter essa liberdade do Rames, o apoio dos laterais, mas sem um zagueiro, por exemplo. Né? Não precisava manter essa linha de 3, porque eram 3 jogadores sem função. Eu até conversando um pouquinho com alguns amigos, né? Até falei com o Plihal um pouco, quem sabe o coração do Plihal como é que é. Eu acho que ontem, é isso, Sofreu ontem. Sofreu muito ontem. Eu acho assim, a gente conversou sobre isso. Eu acho que assim, um jogo como esse, por exemplo, o São Paulo sentiu falta do Luiz Gustavo. Porque o Luiz Gustavo era um jogador que ele poderia fazer um terceiro zagueiro, mas quando ele perde a função de zagueiro, ele se encaixa no meio campo. E onde está o Luiz Gustavo? Está no departamento médico. É exatamente isso. Mas se você tem, tem que fazer uma reposição. Você tem que trabalhar um jogador para fazer essa... Como, por exemplo, o Fluminense do Diniz, eu acho que é extremo. Mas você vê, o Diniz ele tem o André e o Martinelli, que são meio-campistas, mas eles são trabalhados para que, numa necessidade, eles atuem como zagueiro. Isso faz parte do profissional também. Então, se o Carpini ele pensa nessa movimentação de 3 zagueiros, se ele enfrentar adversários que tenham um encaixe com 2 atacantes, isso faz sentido. Se ele joga com uma linha de 3 zagueiros com um time que tem um atacante e esse atacante joga quase como um meio campo, isso perde o sentido. Então é você analisar o adversário, entender as suas peças para que o time produza mais. Então assim, eu estou falando mais uma questão técnica, né? E até porque as coisas não funcionaram para o São Paulo dentro de campo e fora de campo. O São Paulo também tem alguns problemas. Vamos aguardar como é que vai ser o futuro do São Paulo. Pouquíssimos problemas. Tá aí, torcedor do SPFC. Amanhã já tem jogo aí. O São Paulo, né, vai enfrentar o Fortaleza aí e precisa ganhar para sair, né, essa questão aí da demissão do Thiago Carpini, né? Já tem nomes ventilados aí para que possa substituir o Carpini, né? Alguns, né, defendem a ideia que ele permaneça, né? Outros pedem a saída dele de imediato. E vocês, qual a sua posição, qual o seu ponto de vista? Você acha que Carpini deve permanecer mais um pouco, ainda deve dar mais oportunidade, ou vocês, né, quer a saída dele de imediato? Deixa aí seu feedback, né, que assim a diretoria possa estar vendo o seu comentário e levar isso em consideração. E vocês, pessoal, tá confiante no jogo de amanhã contra o Fortaleza, hein? Deixa aqui sua participação. O jogo vai ser em casa, né, pessoal? Com o apoio da torcida aí, tem tudo para que o São Paulo consiga fazer uma boa atuação aí diante do Fortaleza, né? O São Paulo, no último jogo, venceu aí, né, por 2-0, hein? Apesar da dificuldade aí, né, só conseguiu aí com a ajuda do Caleri, né, e o Caleri agora de volta, hein, com certeza ajudará o SPFC a elevar, né, a qualidade de futebol. Faz toda a diferença, sabemos aí, o Caleri, sem o Caleri aí, o São Paulo passa trabalho. Vamos lá, Herman Crespo, né, pessoal, tá sendo ventilado aí
para substituir o Carpini, né? Então, segundo informações aí, seria o novo substituto aí do Carpini, né? O Carpini aí tá por um detalhe aí de ser demitido do São Paulo, né? Mas temos que esperar aí para ver o que a diretoria vai decidir, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para que você receba aí os novos vídeos com informações atualizadas do SPFC.